Vocês estão achando isso engraçado, chat? Eu espero que vocês estejam achando isso engraçado. Porque pelo menos eu quero que isso seja engraçado. É engraçado, Zavak? De 0 a 10, o quão engraçado tá sendo? 8. Até porque 8? eu tô Limpo? aqui. Eu tô aqui com o botãozinho desligar a luz do Ian, eu fico apertando. Assim, semana passada, a luz acabou na hora da minha live também. E não acabou nenhum outro dia, e não acabou nenhum outro horário daquele dia. Hoje, toda vez que eu abro a live, a luz cai. Primeiro, eu acho que o Monark, quando ele disse pra gente acordar porque já começou, eu acho que ele queria dizer alguma coisa, né? E eu acho que tem a ver com o tema de hoje, né, Zavak? Que a gente tá aqui justamente, né, pra falar de teorias conspiratórias, de espionagem, de chips no cérebro das pessoas, né, que o Elon Musk agora tá colocando. É engraçado porque o tema de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre essa questão da BIM, ele é um tema que envolve teorias reais de conspiração e tal. Sim. Teorias das conspiração de verdade. Conspirações reais, né? Exato. Conspirações reais. Conspirações reais, isso é. Não são teorias, são conspirações reais. Eu ia fazer a participação do Zavak aqui depois, né? Mas o depois é agora, porque eu passei essa 1 hora e 15 minutos tentando conectar aqui na live por causa da minha energia elétrica. E o Zavak tá aqui agora. Eu queria aproveitar a deixa pro Zavak falar um pouco dele, e não só dele, mas do Teclas, que é o projeto dele e de outros membros da Soberana. Então, Zavak, manda a braba a respeito do Teclas. E aí, povo, vocês já estão um pouco mais conhecidos do que das outras vezes que eu vim aqui, né? Principalmente por causa do trabalho que tem feito com o canal Tecnologia e Classe, que na realidade não sou só eu, tem vários outros camaradas e camaradas da Soberana que são da área da TI. Eu gostei que você falou dos dois gêneros de camarada, né? Que é camarada e camarada. Exato. Eu gostei que você contemplou todo mundo. Tem os três, né? Os camaradas também. Mas enfim, é uma palavra boa. Camarada é uma palavra ótima, né? Mas enfim, o canal Tecnologia e Classe, que é esse trocadilho absurdamente bom que a gente criou quando criou o nome do canal, em que a gente fala de tecnologia, a gente tá trazendo as notícias, na realidade, trazendo ensaios, às vezes é tipo o que vocês veem no canal do Ian, na História Pública, mas sobre tecnologia e com o viés político, então que é uma coisa que geralmente não se tem na área. Na realidade tem pra caralho, porque tudo tem o viés político, mas o viés da área é qual? Nenhum viés político. Aquela coisa assim, não, nós não temos nenhum viés. Mas daí quando o governo fizer um negócio, eu vou parecer um ANCAP falando aqui, mas eu não sou ANCAP, eu sou uma pessoa neutra da tecnologia. A pessoa, essa metafórica aí, desenvolvedor metafórico. Mas então, Tecnologia e Classe tem feito esse trabalho, a gente traz os hard news e tal, e uns ensaios às vezes. Então, tipo, por exemplo, hoje saiu um vídeo sobre o Paul World lá, falando mais engraçado e tal. Paul só que... World, sim. Mas tem muitos outros vídeos que, inclusive, sobre os temas daqui. Tem um vídeo sobre a BIM que a gente vai... que é uma notícia de alguns meses atrás sobre isso. Tem um vídeo muito bom que eu estou sempre recomendando sobre o que a gente vai falar hoje, que é um vídeo sobre ludismo, falando sobre como a gente deveria... dando algumas sugestões para a discussão de como a gente deveria lidar com a IA hoje, do que a gente pode fazer para se organizar e tal. Então, enfim, o Teclas tem tentado ser esse lugar aí para meter política na tecnologia. Meter política na minha tecnologia, né? Não basta a gente meter política nos joguinhos nos filminhos e nos desenhinhos, agora tem que meter na tecnologia também, é foda. Acho que tu não explicou o que é essa foto que tá aí no centro. Essa foto são os chilenos colocando fogo no prédio da Enel. É uma foto que não tem absolutamente nada a ver com o que tá acontecendo hoje. Eu só quero deixar ela aí porque eu acho ela poética. É só isso. É o seu wallpaper, né? Eu vou colocar de wallpaper. É um lago na Escócia, não tem nada a ver com o conteúdo que eu crio. Bom, e também o Zavak, ele é um metaleiro do bem. Acho que é assim que a gente pode falar, né? Esquecido disso. Eu tô com a camiseta da banda dele. Ah, legal. Então, escutem metal do bem, né? Isso é uma coisa que precisa de depuração. Então, se vocês são fãs do metal do bem, nós teremos no futuro, inclusive, o marxismo gutural, que seria a participação do Zavak e do João Carvalho falando de metal, né? Quem sabe com a participação de Glauber Ataíde também, que é o adepto aí da tecnologia, do marxismo, leninismo e do metal extremo. Então, aguardem marxismo gutural, que de nome a gente é bom, né? Vocês já viram que o Teclas é um nome maravilhoso. História Pública talvez não seja um nome tão maravilhoso, mas ele serviu a sua função, pelo menos, né? Uhum.
E vamos para as notícias, né? São coisas que vocês veriam no Teclas, mas eu acho que a gente colaborar faz com que mais gente conheça também o projeto. Então, vamos partir para a primeira notícia aqui. É uma pena, eu vou ter que tirar essa imagem tão bonita da tela agora. Mas é por uma boa causa. Então, vamos lá. Gente, vocês sabem que comunista não gosta de trabalhar, né? Eu, por exemplo, eu sou basicamente aquela imagem daquele lobo rasgando a camisa dizendo eu quero ser servidor público. Recentemente nós tivemos um meme maravilhoso, né? Falando sobre a soberana e o serviço público, né? O funcionalismo público. Que foi repercutida pelo Zavak. Na edição aqui eu vou colocar pro editor, colocar aqui na tela pra vocês ficarem cientes de qual meme eu tô falando. E como o comunista não gosta de trabalhar, a gente precisa sempre mostrar como os liberais gostam muito de trabalhar. Liberal, você sabe, acorda às 4 da manhã, escova o dente olhando pra parede, né, pra se concentrar na escovação, desbloqueia as partes do cérebro, aprende a nadar em um dia. O que mais? Pilota helicóptero. Isso, E ajuda o piloto do helicóptero, sabe? Quando ajuda o piloto do helicóptero. Não tá sabendo pousar, ele diz, para o helicóptero, você vai morrer. Você vai morrer. E o piloto muito foda mesmo, com o fone, com o som do helicóptero, consegue escutar você falando. É muito massa. Mas o que eu ia dizer, sabe o que os liberais também gostam muito? Eles gostam do trabalhador, né? Porque eles respeitam muito o trabalhador. Sim, porque quem gosta de trabalhar também respeita o trabalhador. Exatamente, não só eles gostam do trabalho, como eles gostam de respeitar o trabalhador. Liberal faz o quê? Acorda, abre os olhos, levanta e respeita o trabalhador. Esse é o dia a dia de um liberal, né? E pra comprovar isso aqui que a gente tá falando, a gente vai trazer uma notícia aqui pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Clone Pan. Jovem Pan usa a plataforma de plágio com o nome de Samidana pra copiar a reportagem de outros sites. Clone Pan, aqui gostei do nome também, Clone Pan. Tá cortado aqui, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó, Clone Pan. Qual que é a brisa, né? Vamos lá, vamos começar do começo. Eu vou falar a parte mais factual e o Zavak vai falar a parte dos computers, né? Porque ele é o menino dos computers. Então, vocês sabem que a Jovem Pan vem perdendo grana, né? O Biruliro perdeu as eleições e a Jovem Pan não só perdeu boa parte do seu patrocínio, como também o Sleeping Giants fez uma limpa, né? Começou a falar pros patrocinadores, os caras aí são uma grande plataforma de fake news, né? De teoria da conspiração, de um monte de histrionismo de extrema-direita. Vocês querem continuar patrocinando? Aí a galera falou, não, e eles perderam muita grana, né? E não era só publicidade privada, era também verba pública, tá? Deixa eu colocar a notícia aqui na tela só pra mostrar a fonte pra vocês. Livre mercado agiu. Eles foram de livre mercado, exatamente. Jovem Pan vê verba de publicidade federal desaparecer sobre Lula. Emissora alinhada ao Bolsonaro e que abrigou negacionismo despenca em ranking das mais beneficiadas para praticamente zero em 2023. O amor venceu. O amor venceu, faz o L, né? O que aconteceu? Entre 2019 e 2022, a Jovem Pan firmou contratos com o governo federal no valor de 18,8 milhões de reais. Esses dados são da Secom, são dados públicos, né? Foi a 12ª empresa com mais verba de publicidade federal. E em cima disso tudo, a Jovem Pan também recebia dinheiro de empresários bolsonaristas, né? Negacionista, gente que usava a plataforma para propagar as ideias, né, conspiratórias do bolsonarismo típicas, né? Não vou citar nomes aqui porque eu não quero me comprometer. Aí a gente fez o L e rapidamente a Jovem Pan foi de Americanas. Eu sempre disse o seguinte, gente. Se comunismo desse dinheiro, a Jovem Pan tinha um quadro do Stalin na parede. A Jovem Pan estava jogando o jogo da grana. Eles abraçaram o bolsonarismo, sobretudo porque o bolsonarismo estava trazendo uma grana e uma visibilidade que a Jovem Pan nunca teve na história do Brasil. Ela passou de ser uma mídia marginal para ser uma mídia praticamente hegemônica por causa do Bolsonaro. E aí eu queria fazer uma pergunta. Nós vemos também esse tipo de fenômeno nos Estados Unidos. A Jovem Pan é praticamente a Fox News brasileira, que é uma mídia de extrema direita, que tem uma coisa que eles chamam lá nos Estados Unidos, acho que você já viu isso, Zavak, que é o Fox News Effect. Que é, a Fox News de manhãzinha implanta uma notícia falsa e ao longo do dia todo os outros veículos têm que ficar debatendo essa bobagem que eles implantaram por causa do tema e principalmente por causa do presidente da República na época, que era o Trump. O que eu queria perguntar pra vocês do chat?
Eu queria perguntar se tem algum camarada argentino ou alguma camarada argentina, ou português ou portuguesa, se tem equivalentes desse tipo de coisa nesses países. Porque agora, por exemplo, em Portugal nós temos o fenômeno do Chega, com o André Ventura. A gente vai falar mais dele semana que vem, né? Eu já convidei o Miguel aqui pra colar pra falar um pouco. E na Argentina agora a gente tá com o Milei, que Milei no seu cu e atilei. Tem isso na Argentina? Nós temos um canal Jovem Pan Fox News na Argentina? A gente tem isso, eu queria saber. Você sabe disso, Zavak? Se os outros países que têm fenômenos fascistas têm... Giorgia Meloni, na Itália tem uma Jovem Pan italiana? Tem isso? Eu não sei se tem nesses países, mas eu imagino que sim, porque o que tu falou exatamente, que é muito verdade, que todo o ecossistema de mídia se beneficia desse tipo de coisa, que a Fox News, ela cria um debate que não existe, ela pauta com umas coisas idiotas. Inclusive, isso é uma coisa que, sei lá, os liberais aqui do Brasil também fazem muito isso na internet. Por exemplo, eu vi, só pra dar um exemplo aqui, o Kim Kataguiri fez um vídeo, Power World está sendo cancelado pelos esquerdistas. Eu, tipo, que porra é essa? Esse assunto não existe. Ele que inventou a pauta, né? E daí, sei lá, agora eu tô discutindo isso, sabe? Mas a Fox News pega assim, tal coisa está fazendo mal pra nossas crianças, a política de gênero das escolas, não sei o quê. Aí eles trazem uma mesa de debate, né? Que o debate é esse grande pega tudo de falar qualquer merda que se vocês pensarem na CNN Brasil, na Jovem Pan. Aí tu bota uns brancos de terno, umas mulheres loiras e tal, os economistas, né? Inclusive a gente vamos falar de um aqui. E eles debatem qualquer coisa o dia inteiro, e daí os outros também só debatem. E daí a notícia mesmo foi pro caralho, né? O que aconteceu mesmo. A Duda falou que na Argentina tem um canal que é assim, que é um canal de extrema direita, porque qual que é a ideia? A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu aqui no Brasil. O Bolsonaro, na verdade o caso do Trump, né, nos Estados Unidos, ele começava a orientar as pessoas a só assistirem Fox News, falar que a Fox News é o único veículo de mídia que fala a verdade, e as pessoas começavam a cancelar suas assinaturas dos outros veículos e assistir só Fox News. Então é ter uma espécie de fonte de informação única. Aqui no Brasil a gente tem isso também. Gente que só se informa pela Jovem Pan e pelos veículos, digamos, tangenciais à Jovem Pan, né? Brasil Paralelo, esse tipo de veículo de extrema direita. Então a ideia é fechar tudo pra pessoa só olhar pra uma direção. E eu chuto que nos outros países o fenômeno é parecido. Quando o Miguel vier aqui semana que vem eu vou perguntar pra ele, mas a Duda já antecipou que na Argentina tem também. A gente pode fazer um pequeno estudo acerca da Argentina, perguntar pro prof, né, o professor de espanhol, que é maravilhoso. Eu esqueci o handle dele, mas é um professor de espanhol que tem TikTok e Instagram que a gente curte pra caramba. E ele, obviamente, não acredita que existe neutralidade, né, e já se posicionou várias vezes contrário ao Milei. E aí eu posso perguntar pra ele como é que estão as coisas na Argentina e se tem esse tipo de coisa, né? Pra passar pro tema aqui do Clone Pan, né? Clone Pan. O que acontece? A gente fez o L, né? E a Jovem Pan perdeu boa parte da sua renda. O que eles fizeram? A primeira coisa que uma plataforma que perde renda faz: cortar funcionário. Então eles demitiram uma galera, inclusive gente grande, né? Demitiram a galera que era muito popular durante o bolsonarismo. Eu não vou saber citar nome, acho que o Caio Coppola foi um dos que foi demitido, né? Você lembra, Zavak? Teve alguns que foram de base aí, né? Eu já esqueci. É pra tu ver como essas pessoas elas eram tão relevantes que depois que eles perderam essa plataforma gigante que o presidente ficava dizendo, olha, a Jovem Pan e tal, a gente nem lembra. O Constantino foi demitido, enfim, demitiram uma galera. E aí, é aí que vem o tema de hoje, né? Que é, a Jovem Pan começou a usar IA pra plagiar notícia de outros sites. Eles contratam os jornalistas só pra pegar a notícia, trocar algumas palavras pra não dar pala e publicar. A gente tem uma estimativa de que 2/3 das matérias da Jovem Pan são feitas por IA, que copiam G1, Folha, CNN, Estadão, Valor Econômico e UOL. E a cabeça site, por trás de tudo isso... desculpa, Zavak, pode falar. Do site, não, só do site, pra ter noção. Eu não sei quanto as que eles falam. Do site, isso. A cabeça por trás disso é o Samidana, que é um economista, né? Que vocês já devem ter visto por aí falando muita economia de muitíssima qualidade. Inclusive o Samidana é um cara que é expert em ser refutado pelo Roncaglia, né? O Roncaglia adora refutar o Samidana. É muito divertido, inclusive, ver o Roncaglia falando do Samidana. E essa plataforma ganhou o nome de Sami News.
Então, como que a gente sabe disso, né? Ex-funcionários da Jovem Pan que foram demitidos denunciaram a plataforma Sami News. Eu tô basicamente resumindo o que o Intercept tá falando aqui, tá, gente? Então, qual que é o tema que eu queria levantar aqui? Na semana passada, eu falei, gente, eu entrevistei o Hakim é iraquiano, a gente conversou em inglês, e eu preciso pagar pra uma IA pra fazer a legenda automática. Um monte de gente no chat começou a me criticar por falar que eu vou usar IA. Esse é o problema, gente, de aprender que algo tem que ser criticado, mas não entender o porquê que aquele algo precisa ser criticado. Me criticar por usar uma IA que faz legenda automática é a mesma coisa que me criticar por usar máquina de lavar e tirar emprego de lavadeiras. É aí que eu resolvi chamar o Zavak, porque o Zavak tem um vídeo muito bom falando de tecnologismo. Então, Zavak, pra passar a bola pra você, explica pra gente primeiro o que é ludismo, o que é o tecnologismo e como você enxerga essa, entre aspas, crítica que eu recebi por falar que eu vou usar uma IA que faz legenda automática. Beleza. Então, assim, ó, primeiro que não quer dizer que todos os tipos de crítica a IA eles sejam errados, tá? Mas eu acho que foi um bom mote pra gente falar sobre isso, porque então, o movimento ludista, e o Ian, que é historiador, ele depois até podia explicar melhor pra vocês, mas em resumo foi assim, quando começaram a introduzir as máquinas nas fábricas lá no Reino Unido, né, e vários outros países capitalistas, isso causou uma degradação das condições de trabalho dos trabalhadores, o que é meio que o contrário do que o senso comum dos economistas liberais, né, até hoje dizem, que é tipo assim, as máquinas vão aumentar a nossa produtividade, logo isso vai melhorar a vida do trabalhador. O Marx tem uma explicação de por que isso acaba precarizando o trabalho do trabalhador e diminuindo o quanto ele vai receber, que na realidade é a mesma coisa, né? Quanto tu recebe e a precarização do teu trabalho, quanto menos tu recebe, mais precarizado teu trabalho vai ser. Só que daí a resposta de alguns desses trabalhadores, uma resposta meio desordenada e meio assim, a primeira foi, ok, nós vamos entrar na fábrica, nós vamos quebrar essas máquinas. Porque daí a gente vai ter que voltar a trabalhar da maneira antiga, né, que a gente estava fazendo e vamos reverter essa situação. Só que primeiro que o Estado chegou lá e disse assim, beleza, vocês estão cometendo crimes, a gente vai tacar a pau em cima de vocês, né, o Estado ficou do lado dos donos das fábricas e logo depois, que nem até o Ian já falou, toda vez que ele fala de ludismo, ele fala assim, no outro dia só compra as máquinas de novo e continua operando, sabe, não é uma solução para isso. E daí existe esse termo, né, depois ficou conhecido como ludismo por causa de uns líderes do movimento lá e tal. Ele acaba sendo usado muitas vezes quando as pessoas chegam e dizem assim, essa coisa da tecnologia é ruim e a gente tinha que não usar isso, a gente tinha que destruir isso e tal. Às vezes o termo é usado para ser meio babaca, para dizer assim, vocês estão sendo ludistas, o progresso é inevitável e tal. Mas o que é interessante, daí vejam um vídeo do Teclas, é que eu trago alguns exemplos de como isso está se expressando agora com a tecnologia que a gente vê hoje, nas IAs. Como, por exemplo, tem uma coisa que se chama Nightshade, que é um software que tu pode passar as tuas imagens lá, se tu é um artista, criou um desenho, criou um render 3D, fez uma foto e tal, e tu passa esse software ali e ele vai colocar coisas escondidas nessa tua imagem, a imagem vai ficar basicamente igual, só que quando um modelo treinar com essas imagens, para quem não entende como é que os modelos treinam para gerar imagens e tal, esse tipo de coisa, tem até um vídeo antes aqui no canal com o Ian e tal, mas essa explicação tem várias vezes pela internet. Mas daí, esse modelo de IA vai treinar com essa imagem que tu passou o Nightshade em cima, e eles dizem que essa imagem está envenenada. Por quê? Porque depois de várias imagens estarem envenenadas pelo Nightshade entrarem no modelo, o modelo começa a produzir resultados errados. Tu pede para ele fazer um cachorro, aí sai lá uma coisa que parece uma gosma e tal, que é uma mistura de gato, cachorro, papagaio e tal, fica errado. E daí os modelos começam a não funcionar direito. Então isso, na realidade, é literalmente os trabalhadores, os artistas dizendo assim, ok, eu vou destruir essa máquina, esse modelo de geração de imagens que está usando as minhas artes. Isso até é interessante, se tu pensar, como uma revolta dos trabalhadores para tentar impedir que o trabalho deles seja precarizado assim. Só que o que acontece? E isso é mais uma previsão que eu tô fazendo. Tem algumas maneiras como as empresas de IA já estão começando a lidar com isso. Primeiro, que existe a possibilidade disso ser criminalizado. Não sei se tu já viu alguma notícia sobre isso, Ian. Mas eu falei isso no vídeo, que eu já fiz há uns meses atrás. Eu disse assim, pode ser que criminalizem isso. E eu comecei a ver empresas dizendo, vocês não podem, porque o modelo fui eu que fiz, com dados que eu coloquei lá, com o esforço da minha empresa que eu gastei dinheiro, e vocês estão destruindo ele,
vocês artistas estão cometendo um crime. E daí começa a ser, não existe ainda isso, mas as pessoas podem apostar que pode ser que aconteça, a criminalização dos artistas usando essa ferramenta. Outra coisa que pode acontecer é só uma solução técnica. Já tem algumas empresas que estão pensando, ok, mas a gente pode filtrar todas as imagens que a gente vai treinar antes para tirar isso. E daí para mim fica claro agora que isso tá se expressando como uma coisa ludista, que é tipo assim, existe uma causa porque o trabalho dos artistas está sendo precarizado. Existe um motivo porque as empresas não querem mais pagar artistas para fazerem arte e usar uma arte feita por IA que mesmo sendo cara a tecnologia, mesmo sendo difícil desenvolver tudo isso, mesmo tendo todos os problemas éticos, se no final do mês a empresa disser, olha, eu vou gastar menos, eu vou poder contratar menos pessoas, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso porque a gente tá no capitalismo. E então a solução não deveria ser se juntar para destruir a tecnologia. Até porque daí a gente chega no... Depois veja o vídeo lá que tem mais coisa. A gente vai chegando mais pro final da conclusão do vídeo. O problema não é a tecnologia. Eu acho que as pessoas falam isso bastante. Mas por que o problema não é a tecnologia? Porque existe um caráter de pra que a gente tá usando a tecnologia. Se realmente a gente estivesse usando a tecnologia para trabalhar menos horas por dia e daí depois usar o resto do dia para ficar com a tua família, pra fazer alguma coisa pra tua comunidade, pra fazer algo divertido pra ti que tu gosta, e tu ainda conseguisse viver bem e ter mais tempo livre, foda. Mas no capitalismo não é isso que a gente tá vendo. O que a gente tá vendo é exatamente o que a gente vai ver da plataforma Sami News, que aconteceu com os jornalistas lá da Jovem Pan. Então eu acho que isso é uma boa ponte pra gente ler o resto, quem sabe. No caso, a respeito dessa notícia aqui, o que ela diz? Que a Jovem Pan demitiu a maior parte e sobrecarregou os que sobraram. Então esse é o efeito da tecnologia. O efeito da tecnologia é reduzir o quadro de funcionários e sobrecarregar os funcionários que sobraram. Foi o que eu falei. Os funcionários que sobraram ficaram encarregados de fazer uma espécie de limpeza no texto gerado pela inteligência artificial para não dar pala. Para não parecer que eles copiaram. Inclusive, aqui o Intercept traz exemplos. Deixa eu ver se aparece. Ó, nós temos um exemplo aqui que eles pegam do Globo e depois a matéria da Jovem Pan e eles comparam que a ordem das informações é a mesma e eles só trocam algumas palavras por sinônimos. Então o trabalho dos jornalistas ficou sendo esse. Com isso eles conseguem pagar menos e botar os jornalistas para trabalharem mais e gerar mais notícias. Só que qual que é o grande problema? Eu queria salientar isso, Zavak. Não tem só essa consequência da IA ter o mesmo efeito que as máquinas, por exemplo, né? De precarizar o trabalho, de demitir quadros, de tornar o trabalho acessível para as pessoas que sobraram. Existe uma diferença entre IAs que fazem um trabalho que poderia ser humano e IAs que cometem plágio. Essa é a grande diferença também. Qual que é a grande semelhança entre essa Sami News e a IA de imagem, por exemplo? É que elas copiam modelos produzidos. Elas são modelos que copiam material produzidos por humanos. Essa que é a questão. Então, de uma certa forma, a IA de legenda automática também aprende com modelos humanos? Sim, mas não é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. Não dá pra gente acusar uma IA de plágio. Pelo menos eu nunca vi isso. Você já viu isso? Não, eu acho que tu já matou a charada numa vez também, que eu acho que quando tu tava falando na própria ocasião lá, algumas coisas que a gente chama de IA, porque isso é hype, a palavra IA é hype. Né? Tem coisa que não é IA. Ou até pode ser considerado, mas não era considerado, como por exemplo tradução não era considerado. Até a tradução, ela não precisa ser feita, ela hoje é feita com esse tipo de modelo, que é igual aos modelos de conversa. Tá? A tecnologia por trás, mas ela não precisava ser feita assim, por isso até a tradução que o Google fazia, sei lá, em 2005, quando teve o Google Translate, talvez não fosse usando redes neurais, que é o que... Mas hoje se usa, sabe? Então, tem essa discussão ainda. Eu acho que isso é importante. E vocês vão ver que existe um uso muito mais antiético que é esse que a Jovem Pan fez, porque fica muito na cara a intenção deles realmente de... Eu acho que tem a fala lá do cara que é sócio do Samidana, que essa é muito boa. Pra eu posso colocar a fala dele. Porque olha só, a fala dele, que ele diz, mostra que ele não entende o que é o jornalismo. Tá? Vocês podem pensar isso, por exemplo, IAs que fazem música também, IAs que fazem imagens. Vocês podem pensar, as pessoas que usam isso, se elas não têm exatamente a mesma mentalidade desse cara. Ele não entende o que é jornalismo e ele não se importa. Ele só se importa com o númerozinho subindo. Então ele diz assim, jornalismo, na realidade, é pegar o fato e reescrever ele com as tuas palavras pra botar no teu site. O cara diz mais ou menos isso. E, tipo, vamos ver o vídeo aqui. Vê se você consegue ver na live. Mas esse aqui, esse é o sócio do Samidana, tá? É o sócio dele, que é o Adonai... Como é que é o nome dele? Adonai Denútil. Vamos lá.
jornalismo que você citou, eu acho que o jornalismo que já vem numa derrocada, agora pensando especificamente na função, cara, eu chutaria aí, olhando a função habitual do jornalista, principalmente site, impresso, mas vale também para televisão, onde muito disso é pegar um mesmo acontecimento e descrevê-lo, etc. Cara, 70% o chat GPT sendo atualizado, conseguindo pegar coisas em tempo real, eu acho que atropela, viu? Doni, sabe qual que é o problema? O problema é quando você tem risco, aliás, para enquadrar melhor essa história, você tem risco quando a atuação da pessoa pode ser descrita por uma tarefa. Você acabou de descrever uma tarefa. Então, aí você tem um grande risco. Então, pessoas que fazem muitas tarefas complexas, integração de tarefas, muda o ferramental. Mas quando você consegue descrever o que a pessoa faz numa descrição de tarefa, por exemplo, você falou, eu pego algo que aconteceu, ou eu vou parafrasear algo que já foi publicado, ou eu vou construir um texto em cima disso, isso é uma tarefa. E acabou de surgir uma ferramenta que resolve essa tarefa. Então, esse que é o problema. Quando que não reclama de cansaço, que trabalha de madrugada, que não pede VR. Mas isso é trabalhista. Esse final é pra jogar sal na ferida muito forte, né? Esse vídeo me deixa muito puto, porque eu vou dizer qual é a parte que mais me deixa puto. É o cara, quando ele diz ali, eu não sei quem é o segundo que aparece. Eu não sei também. Né? O segundo fala assim, quando a sua função, meu... E esse é total os homens brancos no podcast, né? Não posso nem falar nada, porque... Another white guy with the podcast, né? Mas, tipo assim, 3 homens brancos no podcast. Daí o cara, quando a sua função é descrita por uma frase simples, a sua função vai ser automatizada. Ah, sim, então a tua função é homem branco falando no microfone. Você foi automatizado. Tipo, nossa... É ridículo, é uma visão de mundo muito estreita, né? Por isso que eu digo que eles... E é uma visão de mundo extremamente elitista, que é o que o liberal tem. Que, tipo assim, eles são foda. Eles pensam... Eles são o Peaky Blinder, que é o cara que pensa, que vê tudo. E daí ele sabe que o mundo funciona assim, que eu invisto, que eu não sei o que. Os caras estão fora da Matrix, né? O jornalista, coitado, ele é burrinho. Ele só tá ali mudando as palavras do acontecimento pra ganhar o seu dinheirinho. E infelizmente nós vamos ter que te automatizar. Isso me deixa muito puto, desculpa. Eu corriguei um pouco aqui, mas Não, e tá certo. E eles estão descrevendo uma forma de, entre aspas, jornalismo, que é da notícia como mercadoria. Que é pegar a mesma notícia e reproduzir pra encher o jornal de coisa pra vender publicidade. Eu já falei isso várias vezes, gente. O objetivo da mídia burguesa não é te informar. O objetivo da mídia burguesa é usar a notícia pra vender publicidade. Tá? A maior parte dos grandes jornais tem uma proporção de mais publicidade pra menos notícia. Então, assim, o que ele tá falando aqui é a visão dele de jornalismo, porque ele tá inserido nessa lógica de jornalismo burguês. E ele acha que é a única forma de jornalismo, que é o jornalismo é pegar notícias e mudar as palavras. Logicamente, o Samidana tá tipo, eu nunca vi isso antes, né? Olha, imagina quando a gente fizer isso. Porra! Isso é muito... Ia ser muito foda. O golpe. Eles indicaram o golpe. Sim, o Samidana suando frio, assim, falando, caralho, mano, o que você tá falando, velho? E aí, no final, eles metem aquela, né? Não reclama de horário de trabalho, trabalha 24 horas por dia, não pede VR, não pede férias, né? Assim... Perderam a vergonha na cara, né, gente? Eles estão deixando muito claro aqui qual que é o objetivo. O que o Marx já tinha descrito lá 150 anos atrás, os caras estão falando de novo. Tecnologia, que é uma ferramenta, no capitalismo ela vem para precarizar o trabalho. Ela vem para sobrecarregar as pessoas. Eu sempre dou um exemplo que é muito patente. Pensem em quão extraordinária é a tecnologia de celulares e internet remota. E para que ela serve? Para escravizar um monte de gente como entregador de aplicativo e motorista de aplicativo. Simples assim. Fazer as pessoas trabalharem 12 horas por dia. Esse negócio, que é de uma tecnologia muito foda, serve pra botar um grilhão na perna das pessoas. É isso. Não, meu amigo, mas eu fico o dia inteiro mexendo no Instagram e no TikTok me divertindo. Aqui, ó, vou de novo recomendar aqui, ó. Colonialismo Digital. Sim. Esse livro. Um dia vamos trazer o pessoal aqui pra conversar. Vamos, a gente traz. E tal, porque eles também indicam como o capitalismo transformou a gente nessa desgraça de gerar dados e os burgueses ganhar dinheiro com nossos dados, né? E isso eu acho que é a crítica número 1 milhão que a gente tem que fazer do capitalismo aqui, que é exatamente isso. O que o jornalismo vira? O que a arte vira? O que sabe, a música vira? O que os joguinhos viram? O que tudo que a gente deveria ser legal, a expressão humana vira? Uma mercadoria. Insossa, sem sal, porque os caras que têm poder nesse sistema, que esse Samidana da vida, é só trocar as palavras, é tudo a mesma coisa, sabe? São pessoas que não têm apreço pelo que é realmente jornalismo. E o que a gente também sempre diz, pra quem tá disposto a só valorizar o capital,
Vender linguiça e notícia, tanto faz. Tanto faz. O que importa é a valorização do capital. A notícia é só mais uma forma de valorizar esse tipo de jornalismo, né? Então, mas isso aqui que é importante. O que faz com que seja tão problemático essa prática aqui não é só a precarização do trabalho, mas também a prática de plágio. Que dentro do capitalismo é algo muito perigoso. Eu tenho certeza que a Jovem Pan vai ter problemas seríssimos depois disso aqui. Por conta do plágio. E as informações que estão ali também, e as informações que estão ali dentro, isso é uma coisa que a gente não chegou, mas tá na matéria. Eles estavam pagando pessoas para revisar, porque, por exemplo, assim, de repente tinha algo escrito errado no meio, porque quem não sabe... Tá escrito ex-presidente Lula, por exemplo, no meio. Eles têm que mudar. Só que daí pode ter altas coisas, porque, por exemplo, se eu tô pegando uma matéria de outra área, se me botaram pra fazer isso, e daí estão traduzindo as notícias de Futebas, estão plagiando as notícias de Futebas, eu não sou do Futebas. Aí vai dizer, tal time tem tantos títulos, tá errado, tá ligado? Sim, sim. Talvez esse tipo de coisa, eu pensei pra coisas mais importantes, sabe? Sobre a economia, sobre política, tudo errado, assim. Então você tá dizendo que Futebas não é importante? É isso que eu tô dizendo. Isso foi um momento muito xadrez verbal, tá ligado? O momento misturar Futebas com mas notícias, o Felipe tá sempre... Então, Matias, quer dizer que você diz que o Futebas não é importante? O Felipe sempre faz isso. Mas assim, gente... a gente tem um exemplo, por exemplo, das IAs de... Como é que é o nome daquela de imagens, Zavak, que todo mundo tava usando? Tem esqueci várias, o nome. Mas deve ser o Midjourney, tem Midjourney, o Bing, isso, Midjourney. A Midjourney dizia... Tipo, a gente já conseguia comprovar que a Midjourney pegava imagens de artistas humanos e plagiava essas imagens misturando uma com a outra. A Midjourney dizia que não tinha como saber de onde estava pegando. Só que vazou recentemente, você falou dessa notícia? Vazou recentemente uma lista da Midjourney de todos os artistas que eles sabem que eles estão plagiando. Sim, sabe por quê? Eu até explico por quê. Primeiro que teve uma outra que alguém lá dos altos escalões, ou de alguém que não era peão lá na empresa, disse assim, a gente comete infração de direitos autorais e isso é antiético e ele foi embora. Uma pessoa fez isso. E daí uma investigação que o pessoal fez é que, assim, tu pode pedir, por exemplo, desenho em estilo tinta guache. Chat, não faça movimentos bruscos. Não mexe muito, tá? Se mexer, pode cair pela 4ª vez. Eu só tô tentando trabalhar. Então, contribuam, tá? Sem movimentos bruscos no chat. A gente tava no momento... que a gente tava falando sobre o Midjourney. Então o Zavak estava explicando pra gente como é que funciona o Midjourney, e eu não lembro, eu não sei o que você ia explicar, né, Zavak? Então, bora lá, Midjourney. Não, é que assim, esse negócio de que ficou exposto, na realidade, que eles tinham dentro deles não só aquele negócio como aparece às vezes, assim, pinte como se fosse uma pintura à mão. Eu tava tentando pensar um exemplo aqui, por exemplo, assim, faça um anime... com estilo fofinho, com cores pastel e tal, um desenho assim. Eles tinham que lá dentro isso aí era o estilo, faça no estilo do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli, por exemplo. E daí ficou claro que na realidade eles não estavam só treinando o modelo com imagens que eles tinham os direitos e que eram originais, na realidade eles estavam treinando o modelo com artes específicas de outros artistas e no final eles estavam, né, roubando, tipo, o estúdio Ghibli, assim, beleza, é uma coisa famosa, não é um estilo... assim, digamos que super original, várias pessoas já copiam, mas eles, por exemplo, de repente tinham artes, assim, estilo desse cara do DeviantArt específico aqui. Sim. Eles estavam copiando e tal. E teve uma notícia um tempo atrás, essa eu lembro de ter repercutido no Teclas, que um dos diretores lá da Midjourney, alguém de um alto escalão, disse assim, é antiético não pagar nada e violar os direitos dos artistas como a gente tá fazendo, e daí ficou ruim pra Midjourney dizer que eles não estavam fazendo isso mesmo, né? Sim, e aí tem esse problema do plágio, mas aí vamos pensar no seguinte. Agora tá na moda usar a palavra IA, mas vamos pensar no modelo, por exemplo, que o Google Tradutor usava. O Google Tradutor, a gente não chamava ele de IA antes, né? Todas as vezes que vocês traduziam coisas automáticas no Google, ninguém chamava isso de IA. Mas o modelo do Google Tradutor é o seguinte, eles pegam livros traduzidos por humanos, então eles pegam um livro... do Dostoiévski em russo e o livro do Dostoiévski em português. E eles comparam a tradução de vários livros traduzidos por humanos para tentar encontrar padrões de frases longas que são traduzidas da mesma forma para ter contexto. Então é assim que o Google Tradutor consegue traduzir contexto. Ele usa modelos que partem do treinamento da IA a partir do trabalho humano. E aí eu pergunto, isso é plágio? Quando a gente traduz alguma coisa no Google Tradutor, ele tá plagiando o trabalho humano? Eu acho difícil dizer, né?
E isso é engraçado, eu estou sempre referenciando teclas, né? Eu tô aqui na pira. Mas é que eu já falei de vários desses assuntos. Tem um que é específico sobre o processo do New York Times processando a OpenAI, que tem o ChatGPT. E, na realidade, não é tanto uma questão de ser plágio ou não. Eles estão dizendo, a gente considera que é uma quebra dos nossos direitos autorais vocês treinarem o modelo com os nossos textos sem terem a permissão, né? E então não é uma questão de tanto assim, saiu 2% plágio do artigo, saiu frases iguais, que é uma coisa que vocês vão ver no artigo do Intercept falando sobre isso. É uma questão que essas empresas, elas estão basicamente cagando, elas estão fazendo um negócio que inclusive é interessante fazer a comparação, e é tipo uma apropriação inicial lá, esqueci o nome, o termo marxista. Quando pegaram as terras, a acumulação primitiva. Acumulação primitiva. Com os dados que são... Tá, é assim, ó, quando rouba o New York Times, a gente fica assim, pô, que pena, New York Times foi roubado, tá? Mas, tipo, quando rouba os artistas que já estão botando de graça as coisas dele na internet pra tentar se promover, pra tentar construir uma base e tal, pra mostrar o seu trabalho, isso aí é foda. Roubar de pequenas, né? De pessoas pequenas. E pra mim, assim, eu acho que o que é interessante, né? Também acho que tu concorda com isso. O problema é o sistema econômico que isso tá inserido. Exato, eu ia chegar nesse ponto, porque a gente começou falando de ludismo, né? E qual que é a questão? Algumas pessoas no chat falaram, mas com... Não é uma crítica, tá? É só uma observação. Mas com IA eu sou ludista mesmo. Eu quero usar o Nightshade. Inclusive Nightshade é o nome de um veneno, né? Por isso que é o nome do negócio. E tem uma outra coisa, né, Zavak? A respeito do Nightshade, não só podem ilegalizar, como podem aperfeiçoar o modelo para ele ficar imune ao Nightshade, né? É uma coisa que pode acontecer. E aí é que tá. Isso tudo... Qual que é o grande problema? As respostas desse tipo, como o Nightshade, são respostas que têm uma origem válida, mas são respostas desorganizadas ao problema. Essa é a questão. A mesma coisa dos ludistas, que eram minimamente organizados, mas é uma resposta desorganizada no sentido de ser uma resposta espontânea, que não enxerga a profundidade da estrutura que está causando o problema. Ou seja, trata o sintoma e não trata a causa. Então a gente não fala que a pessoa que pratica esse tipo de ludismo é burra ou tá errada. A gente diz que ela não soluciona o problema. Esse é o ponto. A questão não é antiético usar o Nightshade, ou é errado usar o Nightshade, ou se você usa, você é burro. A questão não importa quantos Nightshades você use, nossa previsão como marxistas, observando a história, é de que isso não resolve o problema. Funciona tanto quanto a destruição das máquinas no começo da industrialização. Porque o capital é tão grande, tão poderoso e tem um controle tão forte do Estado que eles conseguem superar esse tipo de destruição temporária. Esse é o ponto. Então a gente chama a atenção para isso, não para desincentivar vocês de fazerem. Vocês podem fazer o que vocês bem entenderem, mas para tentar demonstrar para vocês de que isso não soluciona o problema. E é um problema. E é um problema muito sério. E é o que o Zavak já antecipou. O problema está no nosso modelo econômico, no qual a existência da tecnologia não é o problema. O uso da tecnologia é o problema. E o uso dessa tecnologia é sempre, assim como sempre foi desde que o capitalismo é capitalismo, para explorar a mão de obra e para valorizar o capital. O ponto é esse. Perfeito. Você tem algum adendo, Zavak? Acho que é isso, a gente falou, esgotamos o tema aqui. É esse tema. A gente tem um outro tema aqui, que envolve outra coisa de tecnologia. Então, a respeito de IA, estamos conversados, né? E aí eu vou fazer um chamado, né? No que diz respeito a IA, que abertamente plageia artistas, porque, por exemplo, às vezes a gente vê imagens do Midjourney que a imagem do artista e do Midjourney lado a lado é quase a mesma coisa. São imagens análogas, é quase como se a pessoa tivesse pegado a imagem do artista e fizesse uma montagem no Photoshop. Só que isso foi feito de maneira automática, né? Eu acho que vale a pena sim a gente chamar a atenção pro uso do Midjourney novamente. Esse chamado de atenção e pedir para as pessoas pararem de usar não resolve o problema, tá? Mas eu acho que a conscientização das pessoas acerca do uso desse tipo de IA é importante. Ponto 1. Sim. Ponto 2. Isso significa que todo e absolutamente qualquer uso de IA por parte de membros da classe trabalhadora é ruim, errado e deve ser condenado? Na minha visão, não. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fiz uma palestra na USP, né? Não foi uma palestra, foi mais uma roda de conversa lá na USP, e meu gravador morreu. E aí ficou com o áudio do telefone, o áudio do celular. Eu usei uma IA chamada Adobe Podcast,
que transforma o áudio ruim em um áudio que eles dizem que parece de podcast. É uma inteligência artificial, segundo eles. Esse uso é condenável? Na minha opinião, não. Na minha opinião, esse uso salvou um áudio que teria sido perdido. Entendem? Então... tem coisas que ela faz que também não substituem nada, né? Na realidade. Isso eu não tô substituindo trabalho humano nenhum, sabe? Talvez aí também, o trabalho de um técnico que não existiu pra gravar o áudio antes, mas sim. Isso, mas enfim, a gente, novamente, da mesma forma que a minha máquina de lavar substitui o trabalho de lavadeiros. O ponto é esse, né? Aí a questão é, inteligências artificiais que traduzem e colocam legenda automaticamente, não significa que não tem trabalho humano envolvido. Por exemplo, eu vou ter que limpar isso. Eu vou usar isso só pra ganhar tempo, mas eu vou ter que limpar essa legenda. E aí vocês acham que se eu contratasse um tradutor, ele não ia usar? Vocês acham que por uma questão de honra, ele ia fazer manualmente o timestamp por timestamp, tradução por tradução? Não, né? Muitas vezes a IA acelera o trabalho de trabalhadores que trabalham nas suas respectivas áreas. O Zavak é da área de tecnologia e programação, e o quanto as IAs não estão sendo usadas para acelerar a programação, Zavak? O pessoal, isso é uma coisa que eu tô dizendo dos programadores que acham que isso não vai afetar a profissão, vai afetar sim, porque principalmente eu tenho dito pro pessoal para começar uma coisa do zero, quero fazer um projeto que tem uma coisa que tu tasca ele num desses modelos de geração de código, ele faz melhor que, principalmente trabalho tedioso, né? Faz muito melhor, assim. Trabalho mecânico ele faz muito bem, então, calma. A questão é, as pessoas ouviram que IA não pode ser usada e que saíram criticando todo mundo que diz que usa IA de maneira indiscriminada. Tentem entender a raiz da crítica, tá? A raiz da crítica. E nesse caso aqui da Jovem Pan é absolutamente condenável por uma série de motivos. E também porque é a Jovem Pan. E, sinceramente, pau no cu da Jovem Pan. Passando para o segundo tema aqui, que demanda a presença do Zavak, né? Que é um outro tema que tangencia a tecnologia. Nós vimos essa última semana uma notícia que não é nova, repercutir de novo, que é o da ABIN Paralela. Vocês devem ter ouvido falar essa semana da ABIN Paralela. Então, essa ABIN Paralela seria uma espécie de uso do aparato da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, para espionagem paralela ao Estado. Isso durante o governo do Bolsonaro, tá? Só que não é a primeira vez que isso aparece. Deixa eu mostrar aqui a primeira vez que isso apareceu e o porquê que isso aqui não foi pra frente. Então vamos lá. Brasil de Fato. Moraes reacende suspeitas sobre relatórios da ABIN para defesa de Flávio Bolsonaro, arquivada pela PGR na gestão Aras. Matheus Coutinho no Brasil de Fato aqui. O que aconteceu? Já se tinha indícios de que o aparato da ABIN estava sendo utilizado para blindar o Flávio Bolsonaro na questão das rachadinhas. Então, para gerar informação que fosse favorável à causa da defesa do Flávio Bolsonaro. Por que isso não foi para frente? Porque o Augusto Aras, que era o Procurador-Geral da República, ou seja, o Engavetador-Geral da República, sentou em cima. O que ele fez? Ele chegou pro diretor da ABIN e perguntou: tem alguma coisa errada? O diretor da ABIN estava sendo investigado, que era o Alexandre Ramagem. Então ele basicamente perguntou pro cara da ABIN que tava sendo investigado se tinha alguma coisa errada. O cara olhou e falou, não. Aí o PGR falou, beleza, o cara me disse que não tem nada errado. Foi isso que aconteceu, gente. Ele chegou pro cara que tava envolvido e perguntou se tinha alguma coisa errada. O cara respondeu, não. Foi isso, sabe? E aí o bagulho ficou engavetado. Mas isso voltou à tona agora. Por quê? Porque estourou uma denúncia sobre a utilização da ABIN para agora espionar e perseguir desafetos do Bolsonaro. Então é dessa notícia que a gente vai falar agora, porque isso envolve um software que eu queria que o Zavak explicasse um pouco melhor pra gente. Beleza. Então, STF afasta número 3 da ABIN e PF prende 2 agentes por espionar desafetos no governo Bolsonaro. Foram apreendidos 171,8 mil dólares na casa de Paulo Maurício Fortunato Pinto, que está na agência desde a gestão Bolsonaro. Matheus Coutinho, Brasil de Fato. Primeira coisa, está na agência desde a gestão Bolsonaro. O cara tava na agência, no governo Bolsonaro, e o Lula manteve o cara, tá? Ai, Lulinha, eu vou te contar, né? Desfaz esse L agora. No chat aí, todo mundo desfazendo o L ou o J de Janja. O cara foi mantido na ABIN, tá? Pede pro editor botar o desfaz o L que eu fiz. Desfaz o L, o Zavak compôs o desfaz o L, que é em tom menor, porque é triste, né? Uhum. E aí, essa denúncia aqui gira em torno de um programa de geolocalização de celular.
que esse programa estava sendo usado para monitorar político, jornalista, servidor público, juiz, talvez a soberana, quem sabe, né? Talvez para ficar cortando a energia elétrica do Ian Neves, quem sabe, cortando a internet dele. Não se sabe, né? A gente ainda não sabe. Então, novamente, uma citação aqui. A investigação identificou que a espionagem era feita com o sistema First Mile. Inclusive, a investigação da PF chama Last Mile. Você sabia disso, Zavak? Não sabia. A investigação da PF tem uns nomes assim. Deve ter um cara que só trabalha com isso, né? Sim, pô. A investigação chama Last Mile, da empresa israelense Cognite, que permite rastrear dados do GPS do celular de qualquer pessoa, adquirido no fim do governo Michel Temer, por 5,7 milhões sem licitação, para ser utilizado durante a intervenção federal no Rio de Janeiro e que, segundo revelou o Globo, foi utilizado nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro sem nenhum protocolo oficial. O sistema permite monitorar até 10 mil aparelhos a cada 12 meses. Beleza? E isso tudo estava sendo orquestrado pelo Alexandre Ramagem, que é o cara que o Augusto Aras chegou e perguntou: tem alguma coisa errada na BIM? O cara falou: não, eu não vi nada errado. E esse cara tá sendo investigado, inclusive, por ser a pessoa responsável pelo uso desse aparato. E aí a coisa estourou também agora, porque chegou no Carluxo. Chegou no Carluxo porque foi interceptada uma mensagem do Carluxo para a assessora do Alexandre Ramagem pedindo informações de investigação de desafetos do Bolsonaro e tal. Isso é um pouco contestado, porque estão falando, quando o Carluxo mandou a mensagem, o Ramagem já não era mais da BIM, ele já tinha sido afastado e tal. Mesmo ele não sendo da BIM, ele ainda tinha ingerência na BIM. Novamente, o cara que estava durante o governo Bolsonaro ainda estava, ele foi preso agora. Ele foi afastado, na verdade, né? Ele não foi preso. E outra coisa também é que tem aquela frase famosa do Bolsonaro, não sei se ele falou mais de uma vez, mas pelo menos uma, que ele disse assim, que a BIM não funciona, mas a minha funciona. Isso fala. Isso foi... A BIM não me passa nada, mas a minha me passa. E ele falou isso... Numa reunião ministerial. O Bolsonaro estava numa reunião ministerial. Vazou. Essa reunião ministerial foi vazada. E nessa reunião o Bolsonaro fala o seguinte: sistema de informação, o meu funciona. O que tá aí desinforma. Ou seja, ele tá insinuando que existem 2 sistemas de informação. Um oficial e um paralelo. Agora a gente tem a prova de que isso é verdade, né? A gente tem a prova, porque isso aqui recebeu uma série de denúncias. E o mais importante não é a primeira vez, né, Zavak, que a gente vê compra de sistema de informação por parte da família Bolsonaro, sobretudo o sistema de informação israelense. Uhum. Então nós tínhamos anteriormente, né, não só esse aqui, First Mile, mas o Pegasus. Isso. O Pegasus é um outro sistema que foi comprado durante o governo Bolsonaro, se eu não me engano, não é? Eu trouxe um mini resuminho aqui por cima dos sistemas, mas uma introdução sobre esse assunto, assim, Israel é uma grande potência desse tipo de espionagem, né? Que às vezes eles chamam isso de defesa cibernética. Defesa, que nem os Estados Unidos usam o termo segurança nacional, né? Ministério de Defesa dos Estados Unidos é onde eles ficam produzindo e comprando arma pra ir invadir país pra roubar petróleo deles, né? Nossa, super controverso isso que o Zavak falou aqui. Mas enfim, Israel é uma grande player nesse mercado, né? E o Pegasus, se não me engano, a empresa que fez o Pegasus, esqueci o nome agora, ela não existe mais, né? E dessas empresas, o pessoal começa a investigar e diz assim, talvez não seja legal e antiético, começa a pressionar, começa a fazer reportagem delas, basicamente viram outras empresas, as pessoas vão trabalhar em outras. A do Pegasus não existe mais, eu não tenho certeza se eles chegaram a usar o Pegasus no Brasil, mas a ideia era usar. E o Pegasus, eu trouxe um resumo de alguns dos diferentes que foram usados, o que o Pegasus fazia. E a princípio a gente sabe isso tudo meio de vazamentos de pessoas que trabalhavam lá, de pessoas que investigaram e de como a gente acha que está sendo usado. A gente não sabe os detalhes específicos, mas o Pegasus ele meio que funcionava assim. Tu teria um número de telefone de alguém e por meio de alguma vulnerabilidade do sistema dos telefones, isso era tanto para Android quanto para iPhone, talvez até para outros tipos, mas esses são os 99% vão ser esses 2 sistemas, né? Ele conseguia invadir o telefone mesmo, colocar alguma coisa para rodar lá dentro, né? Um malware, que a gente chama, mas se você tem mais de, 40 anos, um vírus, metia um vírus no teu Android lá, no teu iPhone, e daí a partir que ele tava ali dentro, ele começava a fazer uma coisa que a gente chama de exfiltrar dados, né? Que é basicamente tirar para fora, para algum lugar, vários dados do telefone. Então vocês podem imaginar conversa de Zap, conversa do Telegram, contatos,
que tu tá... Arquivos, né? O que tu tá mexendo na internet, tudo. Então, esse é muita coisa. E daí ele tinha como... Ia guardando eles todos num lugar que tu podia ver, assim. Então, o que o pessoal acha que aconteceu, e isso tem provas de que foi usado no México, tem provas de que foi usado em vários países, mas o que o pessoal acha é que é assim, tu entrava lá e daí ia ter, tal número, qual é todas as mensagens, qual é todos os arquivos, tu tinha tipo um dashboard lá disso. O Pegasus, a princípio, eles queriam comprar. O pessoal não sabe se eles compraram no Brasil. Aí teve um outro, que esse, aparentemente, eles compraram sim. Tem a reportagem do The Intercept, eu trouxe no Teclas, que chama Augury. A-U-G-U-R-Y. E esse aí, também não sei direito como funciona, porque o pessoal, de novo, a gente não sabe os detalhes, mas a princípio ele pegava o IP, né, que seria o endereço da tua rede, e ele começava a coletar todos os dados de rede. E daí o pessoal não sabe se isso era um malware instalado na máquina da pessoa, se isso era uma coisa que tinha envolvimento dos provedores de internet, então eles botariam alguma coisa dentro dos provedores de internet e tal. As reportagens do Intercept ali não tem os detalhes de exatamente como isso funciona, e também lembrar, talvez não fosse tudo isso, porque essas empresas, elas são muito sacaninhas, elas ao mesmo tempo que elas estão vendendo, dizendo que elas são a empresa mais foda, que hackeia, rouba todos os dados, elas dizem que elas não estão fazendo nada ilegal, que elas operam 100% dentro da lei, e daí tem sempre uma coisa entre o hype do que eles estão tentando vender para um governo ou para alguém que eles vão fazer, né? Então, assim, nós somos muito foda, mas daí quando tu pergunta o que eles fazem, eles, não, é tudo dentro da lei, é tudo perfeitamente legal, não tem nenhuma vulnerabilidade, não tem nenhum crime acontecendo. Mas, a princípio, o Augury fazia isso. E o First Mile, também, a gente não sabe todos os detalhes, mas o que ele fazia era pegar a posição geográfica baseado nas torres de telefonia, que é uma coisa que quem é da área já ouviu falar, sabe que tu pode meio que pelo quantidade de sinal que o teu celular tá recebendo, por exemplo, de telefone, de diferentes torres, né, de celular, o sinal de 3G e tal, o sinal de telefonia, tu sabe mais ou menos a posição geográfica. E daí, de novo, eles davam um número e eles pegavam assim, esse celular tá aqui, esse celular tá aqui, esse celular tá ali. E isso, como era feito, o pessoal também não sabe direito. O pessoal acha que possa ter, talvez, cooperação de operadoras de telefone ou algum tipo de coerção delas, né? Alguma coisa que a BIM teria colocado lá. Mas isso é basicamente um resumo técnico de todos esses. E sim, aparentemente, alguma coisa eles estavam usando. Existe uma lista fatídica desses nomes que as reportagens estão falando que estão tentando achar essa lista. Lembra da lista dos detratores do governo Bolsonaro? Lembra disso, Ia? Sim, a lista do... Eu ainda não era influenciador nessa época. Talvez eu tivesse entrado nessa lista se eu fosse já. Mas o João tá. O João é... Sim, o João chegou detrator. Exato. E era uma coisa muito... Não estou desmerecendo aqui, mas era uma lista que é muito... Até pessoas pequenas. Tem um cara que é um repórter aqui de Porto Alegre, que se tu for no Twitter lá, um amigo meu, não vou dizer o nome dele, mas se tu for no Twitter dele, ele deve ter uns 1000 seguidores, sabe? Tinha gente pequena, Tinha gente pequena. Era um negócio, assim, totalmente indiscriminado, que me faz pensar... a paranoia que o Ian sentiu aí de perseguição faz a gente pensar um pouco no que possa estar acontecendo com as pessoas que Você chama de paranoia. E fica a recomendação, não sei se a gente vai falar, mas eu já tenho que recomendar agora. A investigação do Intercept sobre o Augury e sobre o First Mile, que é uma notícia que eu trouxe no Teclas um tempo atrás, tem a chamada pro cara da ABIN lá, que é o agente de inteligência mais inteligente, né? Tem essa... Não, vamos ver. Isso é muito bom, cara. Nós temos que ver esse áudio. Mas esse vídeo é maravilhoso. Você me mandou onde? Eu mandei no Zapperson. Deixa eu ver aqui. Cara, essa chamada... Eu já tinha ouvido essa chamada, mas eu não sabia que as coisas estavam conectadas. Essa chamada é maravilhosa, cara. Vocês vão todos ter que colocar o chapéu de alumínio aí, porque esse cara, ele passou de alguns limites, assim. A gente da BIM tenta intimidar. É maravilhoso. Vai. Repórter do Intercept diz que PT é um braço político do PCC. Deixa eu ver aqui se tem um... É muito longo, tem um trecho aqui. Isso é uma coisa só pra dizer assim, falando sério sobre isso. Esse é o nível dos agentes de inteligência que estão lá. Então, quando o pessoal disser que isso é um emprego técnico, que isso é segurança nacional, vocês têm que entender isso, até pra criticar o Lula. Ô, Lula, os caras aparelharam de uma maneira absurda isso aí. Então não tem assim, não, mas é que são pessoas técnicas, pessoas preparadas. Olha o nível do cara que tava lá e me diz os absurdos que essas pessoas não estavam fazendo lá dentro. Deixa eu ver aqui na legenda se eu acho o trecho que é o ouro aqui. Eu posso procurar aqui também. Depois o editor vai... Porque é muito... Aqui. Tá, beleza. 10 anos de atividade. Você recebeu informação de uma pessoa ligada ao Partido dos Trabalhadores. Meu Deus! Né, que está... Calma aí, cara. Eu vou te falar quem é, porque se você não sabe, eu te falo. A pessoa é ligada ao Partido dos Trabalhadores. Tá bom? Certo. Portanto, é ligada ao crime organizado.
Ah, calma. Esse pulo eu não peguei. Partido dos Trabalhadores... Porque o Partido dos Trabalhadores é o braço político do PCC. Você não sabe. Esse é o serviço de inteligência que o senhor vende, né? É o braço político do PCC. E o PCC é o braço criminoso do PCC chinês, Partido Comunista Chinês. Meu Deus! Cara, se você é um jornalista e não sabe disso, você é um excelente jornalista. Excelente. Excelente. Eu tô vendo o nível do serviço de inteligência que o senhor presta. Mas, meu caro, o seu pai... Quem falou que eu trabalho na BIM? Oi? Quem falou pra você que eu trabalho na BIM? Meu amigo, eu tenho mais de 10 anos de jornalismo, entendeu? Atividade profissional... Cara, eu sou muito mais velho que você. Quem te falou que eu trabalho na BIM? Ai, meu caro. Bom... Quem te falou que eu trabalho na BIM? Eu não vou lhe dizer, porque eu estou resguardado constitucionalmente pelo direito ao sigilo de fonte. Você é resguardado constitucionalmente, você não sabe nem a lei, rapaz. Você não sabe nem aplicar a lei. Não tem direito absoluto a sigilo de fonte. Não tem. Tá bom, tá legal. Você vai responder. O cara não tem direito absoluto a sigilo de fonte. Você vai responder. Aí o cara, eu não. É isso. Cara, eu acho muito bom. Que é tipo assim, e é uma resposta completamente normal e sensata, né? Assim, tipo, você trabalha na BIM. Aí a resposta do cara é, não, eu não trabalho na BIM. A resposta do cara é, como você tem essa informação? Você não deveria ter essa informação. Eu não trabalho na BIM. Como você tem essa informação sobre como eu não trabalho na BIM? Mas vocês viram, né? O cara, assim, né? O PT é ligado ao PCC, é o braço criminoso do PT, que por sua vez é o braço criminoso do PCC chinês. Uhum. É muito bom o Partido Nacional Socialista é socialista, o PCC é o Partido Comunista do Brasil, né? Porque o PCC-H chinês é o Partido Comunista. A lógica toda faz sentido. E Zavak, você não adora como essas teorias da conspiração às vezes se baseiam no fato de que as pessoas que estão por trás de tudo estão soltando pequenas evidências. Então, aquela coisa da Avan, na verdade, é comunista porque botou o nome de Avan. Meu caro, pra dizer como minha cara Carla Zambelli, no caso, né? Que é ela que falou isso. Você acha que se os caras fossem comunistas no sigilo, eles iam colocar um nome que dá a dica de que eles são comunistas? Isso é verdade, né? Então, eles acreditam que as pessoas vão... os conspiradores, eles vão soltando pequenas evidências, né? Da conspiração por aí, pra tentar... Não sei por quê, pra brincar de RPG. A vida é um grande escape room, exato. A vida é um grande escape room. Que tu vai pegar as pequenas pistas e no final tu vai descobrir o mistério e tudo vai fazer sentido. E não é só o capitalismo te dando soco todo dia, sabe? Realmente tinha alguém do mal que era um cachorro... Sabe Silent Hill lá? Era um cachorro apertando. Era um cachorro mexendo, nos negócios. E daí, quando chegar nessa sala, tua vida vai ser feliz, tu não vai ser uma pessoa triste, carente. E esse cachorro tá soltando pequenas evidências pra você conseguir fazer o final secreto, né? Exato. Humberto, obrigado pela raid. Sejam bem-vindos aqui à live que caiu 10 vezes só hoje, né? Vocês podem ver que a live tá com meia hora, mas eu entrei 3 da tarde. Então, porque caiu de novo. A gente tá aqui finalizando a parte que o Zavak tá participando pra explicar coisas de tecnologia pra gente. A gente tava falando da ABIM paralela e do Bruno Albuquerque aqui, agente da ABIM, nos elucidando acerca de como o PCC é o braço criminoso do PT, que por sua vez é o braço criminoso do PCC-H chinês. Esse é o nível dos profissionais da ABIM. E a gente também estava desfazendo o L, porque boa parte dos profissionais que trabalhavam na ABIM durante o Bolsonaro ainda trabalham na ABIM sob o governo Lula, né? Um detalhe também, nós estávamos falando sobre o First Mile, né? Existe uma outra coisa que é, assim, eu não sou especialista em inteligência, tal qual o Marquinhos da inteligência, né? Mas eu não acho que é uma boa ideia armazenar as informações dos brasileiros em Israel. Isso. Que é o que o First Mile estava fazendo. Inclusive, existia um contrato de que o First Mile proibia os brasileiros de investigarem qualquer israelense e estadunidense, mas os dados dos brasileiros investigados pelo First Mile ficariam em Israel. Vocês imaginam o nível de segurança disso e o nível também de subserviência. A gente fala o tempo todo de soberania digital, né? Soberania tecnológica. Olha, nem no nível mais alto do governo a gente tem um resquício de soberania. É um nacional entreguismo em todos os níveis. Aí vocês imaginam agora como é que tá a situação dessas informações, né? Mas é isso. Conseguimos terminar aqui pelo menos a parte que o Zavak participou.
Então, é isso aí. É possível que a gente caia de novo. Tudo é possível nesse mundo. Zavak, obrigado pela participação. Sigam o Zavak em todas as redes. Como é que estão as suas redes? Alguns estão Teclas, alguns estão Zavak, né? É que assim, na real, Teclas não sou só eu, né? Eu sou a pessoa que tá mais direto lá, mas podem estar seguindo Teclas. Sim. Porque é onde tá o trabalho que vocês vão estar se interessando. Tem os Lucas Zavak, vocês vão achar coisa de música também e tal. Então é isso aí. Tudo que a gente falou hoje, o Zavak fala com mais regularidade no canal Teclas, né? Tecnologia Classe. Então, a gente vai pra uma pequena pausa agora. E já voltamos com as notícias sem o Zavak, infelizmente, né? Vou ficar aqui sozinho, falando das coisas. E espero conseguir terminar a live de hoje para pelo menos ter material durante a semana. Porque eu acabei de voltar e já tô sendo boicotado aqui pelo First Smile, que tá me monitorando e vendo quando eu entro. Pelo Pegasus aqui, que vê quando eu entro. E tem um cara na rua, aparentemente com um switch, desligando e ligando a energia elétrica pra me fuder. É o Nosferatu. É o Nosferatu, exatamente. Bota aí. Exatamente, é o Nosferatu. Mas é isso, Zavak. Um beijo e a gente já volta. Why are we still here? Just to suffer every night. Bom, agradeço por todo mundo que tá aqui ainda, né? Porque hoje foi foda, hoje está sendo foda. A foda não acabou ainda. Sempre é hora pra foda, ainda são quase 6 horas, né? 10 para 6, mais ou menos. Então dá tempo de cair minha energia, minha internet, as duas coisas. Que semana, hein, capitão? Que semana, capitão. Dia 43 de 1 de 2024, exatamente. Bom, primeiro de tudo, a Reitikita tá aqui portando boné, né? Eu fico parecendo Godines. Então a Reitikita tá de boné. Esse é o boné que menos vende na nossa loja, é o boné gay. Eu falei, vocês todos não receberam um memorando. Agora que o Lula ganhou, é obrigatório ser gay. Vocês não estão seguindo a lei à risca, tá? Então, boné gay da Soberana, exclamação loja aí, todo mundo tem que ser gay. E assim, a Rei, ela já tá portando kit aqui. E ela vai fazer parte do cenário pra incentivar todos vocês a adquirirem o boné gay. Quem já era gay antes estava na vanguarda do governo. Gay e drag. Colocar uma Juliette nela. Não temos o boné trans, mas é uma excelente sugestão, boné trans. Um gay falando que é um comunista radical. Radical. Mas é isso, gente. Depois do intervalo, eu sempre agora vou indicar canais menores que eu acho que vocês deveriam seguir. Então, eu vou colocar aqui o canal. Deixa eu pôr o fone pra eu conseguir escutar, né? Vai ter canal Todo Como News, indicado pra vocês. E a maior parte, ultimamente, tem sido do TikTok. Porque é no TikTok que a maior parte dos criadores novos aparecem. O TikTok é mais fácil de criar. A maior parte das pessoas cria com celular, né? Usa a ferramenta do celular. E o TikTok tem um formato menos punitivo do que o YouTube. O YouTube pune muito os criadores. Pune por não criar, pune quem tá começando. O YouTube pune muito os iniciantes, né? O TikTok costuma favorecer os iniciantes muitas vezes.
Então deixa eu colocar aqui. Eu sempre coloco um vídeo de exemplo, porque, novamente, eu não quero que vocês sigam porque eu disse que é pra seguir. Eu quero que vocês sigam porque vocês acharam valor naquilo, tá? Vinícius de Moraes se denominou... Semana passada foi o Marcos Caim. Essa semana é a Preta Letrada, que é a Camila, que é uma criadora do TikTok e do Instagram. E que é da Bahia, acho. Até... Desculpa se eu tô errado, mas eu acho que ela é da Bahia. Vamos ver um vídeo e aí vocês já vão entender no que consta o conteúdo dela. Por que a minha tela fica subindo? Eu não entendo isso, peraí. Vamos ver o vídeo dela. Eu não comento quando eu tô mostrando o vídeo. Vamos ver o vídeo dela porque é muito interessante. Vinícius de Moraes se denominava o branco mais negro do Brasil e dizia também que queria ter nascido negro. Esse papo é tão cabuloso quanto aquele que discute hoje o papel do branco no rap, no samba, no jazz e em tudo que é da cultura negra. Então bora conversar não só sobre música, mas também sobre todos aqueles que costumam chamar de aliados de luta ou brancos aliados. Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba. Essa história de homem branco, negro, me lembrou muito que Norman Mailer escreveu em The White Negro. Existe um grupo de pessoas brancas que sonham em se tornar negras. Veja no rap. O rap faz parte da cultura do hip hop que se iniciou nos Estados Unidos com o povo preto. Então, lógico, naturalmente, o rap é uma cultura negra que fala de vivências negras a partir do olhar de uma pessoa preta. O que o branco fez não só no rap, mas também com o samba, jazz, rock e blues, foi se incorporar e apropriar desses estilos. Sim, apropriar. Apropriar porque há evidências de que artistas brancos que imitam estilos negros têm maiores oportunidades econômicas. Ou seja, o branco que fala da cultura negra ganha mais dinheiro do que o próprio preto falando de sua cultura. É uma maneira de dizer, né, que eu sou o branco mais preto do Brasil, porque realmente, se me desse para escolher, eu queria ter nascido negro, né? A Cauã Oliveira tem um artigo no Médio com uma análise incrível sobre os discursos de Vinícius de Moraes nas entrevistas publicadas na série O Pasquim Antologia, que reuniu textos e entrevistas de grandes nomes brasileiros. Em uma dessas entrevistas ocorreu aquela publicada na edição de número 60 de agosto de 1970. Participavam Paulinho da Viola e Vinícius de Moraes, que se propôs a discutir o racismo nas intervenções que fez. Em uma das passagens da entrevista, Vinícius diz que não há mais uma separação de música branca e música negra, e que querer separar é racismo musical. Completa dizendo que Gilberto Gil, apesar de ser um tremendo compositor, tem esse racismo e expressa isso através de suas músicas. E por fim, finaliza todo esse horror dizendo assim: eu acho que o grande problema do racismo se resolve na cama, sabe? E aí o que é que ele conseguiu, né, falando esse tipo de coisa? Ele ficou conhecido apenas como um admirador de mulheres, mesmo colocando como se as dores do racismo de mulheres negras devessem ser resolvidas com sexo, tudo foi interpretado como fruto de um eu lírico, um homem poético e apaixonado. E veja, tudo isso só foi possível porque ele resguarda o privilégio de ser um homem branco. Sendo assim, ele era o branco mais negro do Brasil, porque na cabeça dele, ser negro tinha o significado de ir pra pagode, sambas, malandragem, andar com gente preta e gostar de algumas mulheres negras se fossem de pele clara. Se Vinícius de Moraes realmente fosse negro, seus atos de estar sempre com uma mulher mais jovem, ser boêmio e ter certas falas já teriam lhe provocado um cancelamento há muito tempo. Isso diz muito sobre ser incontestável o caráter de Vinícius de Moraes, mas existem diversas dúvidas sobre Pelé ser um gênio, por exemplo. O branco, aliado, gosta do negro desde que ele permaneça em seu mesmo locus social e não tire os privilégios que demoraram tanto tempo sendo construídos. Vinícius de Moraes se denominava o branco... Eu não gosto de comentar depois dos vídeos porque é o espaço de eu divulgar os outros e não eu, né? Isso aqui não é um react, é uma divulgação. Então, se vocês acharam interessante, o conteúdo dela é todo qualificado nesse nível, tá? É sempre um conteúdo estudado, preparado. Então, eu vou colocar os links aqui do TikTok e do Insta. E sim, vai ter uma quantidade bem grande de pessoas do Insta e do TikTok, porque, novamente, é onde eu mais me deparo com criadores e criadoras novos e novas. Sigam aí. Os vídeos também vão pro YouTube, pra quem não pega nas lives, as divulgações. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem a gente divulga mais gente, porque gente boa e nova não falta, tá? É isso, deixa eu voltar aqui pra pauta que deveria ter sido a primeira do dia, mas a gente teve esses percalços aí com a internet e com a energia elétrica. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. E aquele vídeo da Malu Magalhães é sempre
Sempre um deleite, né? Sempre um relembrar é viver que a gente preferia não relembrar. Deixa eu... Bom, vamos lá. Gente, todas as vezes que eu falo de questão indígena aqui no canal, as visualizações despencam. De verdade. E eu não sei exatamente a razão. Quando eu publico sobre questão indígena no YouTube, por exemplo, os vídeos sempre performam abaixo da média. Abaixo da média até de coisas que são bem bobajadas, tipo eu lendo coisa da revista Exame falando coisa em inglês. Pode ser uma série de fatores. Pode ser porque o algoritmo não favorece? Pode. Pode ser porque as pessoas acham que não tem a ver com elas. Meu público é muito sudestino, isso é verdade, é muito sudestino mesmo, porque até a internet entrega por raio, eu sou de São Paulo, então ela entrega mais pra gente próxima de mim, né? Pode ser porque as pessoas acham que, nossa, existe indígena ainda? Ah, eu achei que os indígenas já estavam aculturados, ou tinham morrido todos, ou coisa que o vale, né? Então, todas as vezes que vocês estiverem vendo vídeos meus que não tocam nesse assunto, eu vou fazer o pedido pra vocês procurarem os vídeos do canal que tocam nesse assunto, tá? E no caso dos Yanomami, eu tenho um vídeo que eu estudei pra tentar demonstrar um pouquinho de como os Yanomami falam de si próprios. Pra gente não falar só de questão indígena a partir da perspectiva de eles morreram ou estão morrendo. Eu acho isso muito perigoso. Falar de um povo só através da sua perspectiva de calamidade. E muita gente diz isso, eu não recebo indicação de vídeo sobre indígena. Muita gente fala isso. Mas até aí, o canal nunca indica tudo pra todo mundo, né? Então a gente não sabe. Eu vou de novo, toda vez que eu puder falar desse vídeo eu vou falar. Não porque eu sou um grande estudioso da questão indígena, mas porque naquele vídeo eu tento indicar caminhos pra vocês estudarem mais a respeito, tá? E aqui a gente tá, de novo, falando da terra indígena Yanomami, maior terra indígena do Brasil, tá? Questão Yanomami foi um caso muito grave durante o governo Bolsonaro, que a gente pode sim denominar como um genocídio, e aí no sentido estrito da palavra genocídio mesmo, tá? E que durante o governo Lula, agora nós não estamos vendo a solução adequada. Não estamos vendo a solução adequada. E eu acho muito irônico quando dizem, eu não vejo você falando mal do Lula. Novamente, eu sempre respondo da mesma maneira. Quem fala isso é novo no canal. Quem fala isso é novo no canal. Então eu vou começar aqui falando o seguinte. O governo Lula não respondeu à crise na terra indígena Yanomami da maneira adequada. Mas a resposta inadequada do governo Lula foi diametralmente diferente da resposta inadequada do governo Bolsonaro, tá? As duas foram inadequadas, mas elas foram inadequadas por motivos opostos. Vocês vão entender o que eu tô falando. Então vamos lá. Brasil de Fato, Cristiane Sampaio. Garimpo desacelera, mas cresce 7% na terra indígena Yanomami em 2023. Apontam organizações. Entidades cobram plano de proteção territorial ao governo. Beleza? Então, na semana passada, as lideranças da terra indígena Yanomami em Roraima, caso vocês não saibam, terra indígena Yanomami fica em Roraima. No meu vídeo sobre a questão indígena, que eu falo a respeito da cosmogonia Yanomami, eu falo sobre a ocupação do território com um aporte histórico mais profundo. Então, recomendo o vídeo para vocês entenderem tudo que eu vou falar aqui. Isso foi na toada das citações daquele livro A Farsa Yanomami, que é um livro de teoria da conspiração militar. Enfim, né? As lideranças da terra indígena Yanomami estão denunciando a situação porque completou 1 ano do decreto presidencial de calamidade pública na região, que foi o que indicou pra gente uma possível solução. O governo decretou calamidade pública. E é aí que a gente começa. Existe uma diferença entre incentivar o que estava acontecendo na terra indígena Yanomami e não conseguir resolver o que estava acontecendo. O governo Bolsonaro incentivou as causas do genocídio em Yanomami. Incentivou, facilitou. O governo Lula não está dando a resposta adequada. Não está conseguindo resolver. Os dois estão errados, mas por motivos diferentes. Beleza? Eu quero começar falando isso. Porque é muito diferente você incentivar e você não conseguir resolver o problema. São coisas diferentes, tá? Tanto que o garimpo continuou crescendo, mas desacelerou. Durante o governo Bolsonaro, ele cresceu de maneira exponencial. Porque ele era incentivado. E aí vocês vão entender o que conecta as duas coisas.
Então, esses dados aqui são de acordo com a Rutukara Associação Yanomami. Se você quer entender o que significa a palavra Rutukara, assista o meu vídeo que eu já indiquei, beleza? Nós temos 384 comunidades nessa região. O crescimento do garimpo tem uma série de problemas. Primeiro, espalha doença infecto-contagiosa. Segundo, contamina os rios com mercúrio. E terceiro, a violência armada dos garimpeiros contra os indígenas. A respeito da contaminação com mercúrio, isso é muito grave, porque os indígenas vivem da pesca, muitas vezes. Então a contaminação desse rio, a contaminação dos rios, faz com que eles percam a fonte de alimentação deles. Entendem qual que é o problema? A destruição do ecossistema destrói o estilo de vida dessas pessoas. Outro problema, a presença do garimpo faz com que a assistência médica fique muito prejudicada, porque os médicos literalmente têm medo de entrar lá por medo de serem atacados pelos garimpeiros. Entendem? Então o alastramento de doenças infecto-contagiosas fica mais perigoso. Vamos trazer alguns dados. Durante o governo Lula, tá? Primeiro ano do governo Lula. 308 mortes na terra indígena Yanomami. 129 foram por doenças infecto-contagiosas. 63 por doenças de ordem parasitária e 66 por doenças respiratórias. Além disso, 7 assassinatos nós tivemos na região. A gente está tendo um problema também de falta de cobertura vacinal com crianças até 1 ano e entre 1 e 4 anos. Beleza? Foram feitos investimentos nessa época? Foram feitos investimentos nessa época? Sim, mas os investimentos não foram o suficiente. E a raiz do problema continua lá. Beleza? Se continua tendo garimpo, continua tendo os mesmos problemas. E esse garimpo começa durante a ditadura militar. Tá bom? A Rutukara fez 15 denúncias já. Só entre agosto e dezembro foram essas 15 denúncias. E eles estavam falando o quê? Notificando a retomada do garimpo. Porque teve uma onda de retirada do garimpo no começo, depois o garimpo começou a retornar. E agora o garimpo retornou com muito mais tecnologia. Então eles conseguem se comunicar com muito mais velocidade entre si e conseguir fugir das ações policiais militares que estão rolando na região, né? O que acontece? A direita tá culpando tudo que a gente acusava o governo Bolsonaro de fazer como sendo da... Eu não fraseei isso muito bem. A direita está falando tudo que a gente falava do governo Bolsonaro a respeito da Sônia Guajajara. Então falando que a Sônia Guajajara é uma genocida, que ela não se importa com os povos indígenas, que ela é incompetente, que ela só estava falando de proteger os povos indígenas para eleger o Lula, etc, etc, etc. Gente, novamente, a resposta do governo foi ineficiente, insuficiente? Foi. Mas não é tudo culpa da Sônia Guajajara, tampouco do Lula. Vamos falar um pouco da raiz desse problema. Então vou colocar a fonte aqui na tela. Eu tenho evitado ultimamente, gente, ler as notícias, porque eu sei que é chato. Eu leio, resumo, na verdade a Duda, né? Ela lê e resume, e aí a gente apresenta pra vocês na forma de roteiro. Beleza? Isso faz com que fique menos maçante. Eu tô tentando trazer esse formato mais pra vocês, né? Vamos lá. Rubens Valente aqui na Pública. A sabotagem das Forças Armadas, a Operação Yanomami em 5 momentos. Vamos lá. Se vocês forem ver o meu vídeo, vocês vão ver que as Forças Armadas estão envolvidas... As Forças Armadas estão envolvidas com o que está acontecendo na terra indígena Yanomami desde a época da ditadura militar. Tá bom? O que nós vemos agora, desde o governo Bolsonaro, pelo menos, é uma continuidade, um agravamento do projeto político das Forças Armadas para a terra indígena Yanomami. É uma continuidade quase que, assim, da época da ditadura para cá não mudou nada do projeto. Que é um projeto de ocupação e exploração dessas terras. E, inclusive, muito calcado numa teoria da conspiração de que os indígenas estão sendo cooptados por forças estrangeiras e estão prestes a fundar uma nação que vai separar a terra indígena do Brasil. É uma teoria da conspiração completamente bizarra que parte de uma espécie de paranoia misturado com uma desculpa para ocupar a região. Ah, os indígenas estão sendo incapazes de proteger a pátria porque eles não se veem como brasileiros, logo é nossa obrigação ocupar aquela região. Certo? E se vocês veem os militares falando sobre isso, eles sabem falar isso, mas eles não sabem justificar o porquê. Eles sequer entendem o que forma um Estado-nação. Eles não entendem o que é um Estado-nação. Isso tem uma entrevista, acho que com o general Heleno, falando que nação é quando tem bandeira e hino.
Gente, pelo amor de Deus, né? Nação não é quando tem bandeira e hino, pelo amor de Deus. Mas enfim, novamente, eles aprendem no currículo militar essa tese maluca e saem propagando isso pra todo mundo. Inclusive as Forças Armadas praticam isso. Certo? E aí, vamos lá. Estão culpando a Sônia Guajajara de fazer com que o Ministério não tenha tido a ação suficiente. Primeira coisa. Para conseguir tirar o garimpo do lugar, precisa de estrutura. Que tipo de estrutura? Avião, helicóptero, equipe treinada. Quem que tem esse tipo de coisa? As Forças Armadas. O Ministério tem isso disponível? O Ministério dos Povos Indígenas tem avião, helicóptero, exército, força treinada? Não, quem tem isso é o exército. Qual que é a postura do nosso exército acerca da terra indígena Yanomami? Vocês acabaram de entender, né? Vocês estão entendendo a raiz do problema? Quem tem o equipamento necessário para fazer essa operação está se recusando a fazer. Qual que é o problema do governo Lula? Não peitar as Forças Armadas. Esse é o problema do governo Lula. E o governo Lula já vem demonstrando que nós veremos um mandato inteiro de passividade frente às Forças Armadas. Esse caso da terra indígena Yanomami é só um sintoma disso. Mas é um sintoma que está gerando morte nessa região. Que está gerando a continuidade de um processo genocida. Certo? Então o erro do governo Lula é não botar as Forças Armadas no seu devido lugar de aparato burocrático de Estado para executar uma política pública, que é de proteção da terra indígena Yanomami e o fim do garimpo ilegal. Entenderam? E não é como se esse território não tivesse as Forças Armadas. Tem. Há 30 anos existem pelotões especiais só nessa terra indígena. E por que há 30 anos? Porque a primeira vez que teve uma ação pública para desocupar essa terra indígena foi durante o governo Collor. Por quê? Porque o Collor adora indígenas? Não, porque isso era exigência do FMI e do Banco Mundial. Não fosse exigência desses órgãos de capital financeiro internacional, a terra indígena Yanomami ia estar sendo continuamente ocupada, talvez até o primeiro governo Lula, quando a gente teve um pouco mais de avanço nessas políticas. E que foram muito ruins, tá? Muito ruins. Beleza? Então é isso. Os indígenas já estão denunciando para as Forças Armadas o que está acontecendo há muito tempo. E eles são frequentemente ignorados. As Forças Armadas ignoram, tá? Por exemplo, uma que é famosa. Se ordenou o bloqueio do espaço aéreo. Esse bloqueio foi sendo postergado e não foi feito. O bloqueio do espaço aéreo, quem pode fazer são as Forças Armadas. O bloqueio não foi efetivo. Também, denúncia sobre desnutrição. Novamente, envenenando o rio, os indígenas perdem a sua fonte de alimento e precisam de auxílio para conseguir se alimentar para não ficarem desnutridos. Beleza? De 50 mil cestas básicas que deveriam ter sido distribuídas pelo Ministério da Defesa, eles só distribuíram 23 mil, não foi nem a metade. Qual que é a desculpa para isso? Boicote, sabotagem. Sabotagem. Eles não distribuem porque a visão acerca da terra indígena Yanomami está muito clara. A gente sabe dessa visão praticamente desde antes da ditadura militar. É uma ditadura não, é uma visão que vem desde o Serviço de Proteção ao Índio, desde a missão Rondon, gente. A gente vai fazer um vídeo mais longo acerca, particularmente da terra indígena Yanomami, pegando todas essas informações desde o Serviço de Proteção ao Índio, talvez desde o Império Brasileiro, tá? Porque isso precisa de mais luz. Isso precisa de mais informações públicas. Então vamos lá. Eu estou resumindo o que está aqui nessa matéria. Momentos em que os militares falharam. 1. Deficiente controle do espaço aéreo. 2. Não distribuição de cestas nas aldeias do lado das Amazonas. A palavra aldeia está aqui na matéria, tá? Só para vocês não pegarem no meu pé. C. Não correção das pistas de pouso. D. Nenhuma reação ao fato de equipes do IBAMA indígenas terem sido alvejados. E E. Fechamento do posto de suprimento e declaração de que o seu papel na operação acabou. Ué, o papel na operação acabou? Mas a crise não acabou. A gente viu na matéria passada que o garimpo está crescendo. Por mais que esteja crescendo menos, está crescendo ainda. Então é isso, gente. Em resumo, a culpa é do governo Lula? Em parte. Qual é a culpa do governo Lula? De não peitar as Forças Armadas. Assim como o governo Lula é culpado de não peitar as Forças Armadas em vários aspectos. Esse é só, talvez, o mais grave, tá? É o mais grave porque dá continuidade a um genocídio que está para além de denunciado já. Que já deveria ter sido superado há muito tempo. Beleza?
O governo Lula não é só muito passivo, ele é excessivamente passivo frente às Forças Armadas brasileiras. Lembrando que a sucessora do Lula foi a Dilma, que é uma pessoa que foi torturada pelos militares, tá? Esse é o nível de cinismo. Agora, existe uma diferença entre não conseguir resolver e incentivar o avanço? Existe. Existe, tá? Existe, porque o que o Bolsonaro fez na terra indígena Yanomami é uma atrocidade, gente. É uma atrocidade. Mas 2 errados não fazem um certo, tá? E a gente aqui não é adepto do... não tá gostando do Lula? Então você devia ter votado no Bolsonaro, né? Esse discurso não cabe aqui, tá? Não cabe aqui. A FUNAI é contra o seu propósito? A FUNAI foi aparelhada durante o governo Bolsonaro, né? Se utilizava o aparato da FUNAI para fazer justamente o contrário do que ela devia fazer. Inclusive, o Bolsonaro foi muito conhecido por fazer isso, né? Outro aparato que foi aparelhado para fazer o contrário era o INCRA, que é um aparato, que é um instituto, né? Responsável pela reforma agrária, que estava fazendo justamente o contrário. Sim, a FUNAI estava cheia de milico, até a tampa. E sim, eu esqueci de falar isso. Lembrando que o nosso ministro da Defesa é basicamente um general paisano. Certo? E aí é que tá. Até que ponto a gente está disposto a chegar pela tal governabilidade? Até onde a gente pode chegar? Como peitar as Forças Armadas, o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. E ele não tá usando esse cargo de maneira adequada. Mas é que tá, se vocês querem saber a minha opinião de verdade, o PT começou a digamos assim, boicotar as possibilidades de peitar as Forças Armadas quando abandonou o movimento de ruas. Quando abandonou a sua militância em substituição por eleitores. O começo foi aí, tá? Então, você tá falando dos Pataxó? Essa é a próxima pauta. Continuando no tema pauta indígena, vamos falar disso aqui. 2 temas que são recorrentes aqui no canal quando o assunto é pauta indígena. Terra indígena Yanomami e terra indígena Pataxó, tá? Vamos falar dos Pataxó. Agora. Ataque de ruralistas mata indígena da etnia Pataxó Rarrãe no sul da Bahia. Ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, vai à região do conflito agrário nesta segunda-feira. Redação do Brasil de Fato. Vamos lá, primeiro. Essa etnia Pataxó Rarrãe são várias etnias. Depois eu passo um dos documentos para vocês lerem a respeito de quem são esses povos, onde eles habitam e o que eles reivindicam, tá? Vou passar a documentação pra vocês depois, vou deixar na descrição do vídeo do YouTube, inclusive. Porque, novamente, eu sou contra falar dos indígenas como se eles já tivessem morrido ou estivessem morrendo, sempre. Não é isso, tá? A luta indígena continua e tá viva, e deve ser defendida. Vamos lá. 20 de janeiro, os Pataxó ocuparam uma fazenda. Eles reconhecem essa fazenda como parte do território tradicional deles. E não só eles, tá? A gente vai chegar nesse mérito. No dia seguinte, a fazenda foi cercada. Dezenas de caminhonetes cercaram e abriram fogo contra os Pataxó. Eles balearam o cacique Nailton Muniz e mataram a Magé é o feminino de pajé, Maria Fátima Muniz de Andrade, que era conhecida como Nega Pataxó. Esses são os fatos, tá? Tô abrindo aqui uma matéria do G1 para vocês verem o rosto deles. Nós temos aqui uma foto da Nega Pataxó e nós temos uma foto aqui do Nailton no hospital. Felizmente ele sobreviveu, ele levou um tiro no rim, tá? Vamos lá. Quem são essas pessoas? Ambos são professores doutores por notório saber da UFMG. Eles receberam o título de professor e doutor pela UFMG. Eles eram responsáveis por difundir o conhecimento e tradição indígena nas universidades. Eram pessoas importantíssimas, eram professores. E a Nega Pataxó, particularmente, tinha uma atuação muito importante entre jovens e mulheres Pataxó. Entendem? Então vamos lá. O que aconteceu? Segunda parte. Vamos analisar mais de perto. Quem fez isso? PM abriu caminho para fazendeiros matarem Nega Pataxó, dizem sobreviventes de ataque ruralista na Bahia. Murilo Pajola no Brasil de Fato. Primeiro de tudo, a PM da Bahia é a PM mais violenta do Brasil. Mais do que a do Rio de Janeiro, tá? Isso em dados, em números. O que os indígenas que sobreviveram ao ataque relatam? De que a PM chegou lá, abriu caminho e fez a segurança dos atiradores. 2 pessoas foram presas, um PM reformado e o filho de um fazendeiro. E aí é que tá.
Esse ataque está vinculado a um grupo chamado Invasão Zero. Tô colocando as fontes aqui na tela para vocês verem que eu não tô tirando nada da minha cabeça. Invasão Zero, quem está por trás do grupo investigado pela morte de Nega Pataxó. O que é esse Invasão Zero? É um grupo feito no ano passado que começou a juntar em WhatsApp ruralistas para, entre aspas, defender propriedade privada. Segundo a APIB, é um grupo que é uma milícia rural, tá? É um grupo que persegue indígenas e combate a reforma agrária. E não só isso, é um grupo que tem CNPJ, é financiado por empresas e tem parlamentar e frente parlamentar, tá? Esse Invasão Zero. Então vejam, é um grupo que tem ingerência no Estado. E o negócio não tem nem 1 ano de idade. Não só contra indígenas, eles já fizeram ataques, mas também contra assentamentos do MST. Eles dizem que tudo que eles fazem é dentro da lei. A APIB diz que eles são um grupo miliciano. Certo? E, novamente, eles têm o respaldo do Estado e da polícia militar. Eu quero que vocês aí que estão me assistindo façam um exercício. Procurem no Google Pataxó morte e me digam quantos resultados vocês acham. Morre gente nessa terra indígena há anos. Anos. Nós temos assassinato atrás de assassinato, atrás de assassinato, atrás de assassinato na terra indígena Pataxó. E eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui. Mas é bem pouquinho. Depois eu vou deixar fontes para vocês se aprofundarem. Isso aqui explica um pouco da questão. Estão vendo aí na tela? Isso aqui é um mapa do sul da Bahia. Tá? Sul da Bahia. Nós temos algumas marcações aqui. Isso aqui é acerca de mortes que aconteceram no começo de 2023, gente. Eu peguei um mapa só para ilustrar e já tá reportando 3 mortes aqui. Gustavo Pataxó, Carlone Pataxó, Samuel e Naui Pataxó. Aqui as mortes, ó. Vamos lá. Tá vendo esse verde escuro aqui? E esse verde escuro aqui? São terras indígenas Pataxó regularizadas. Eu já falei, os Pataxó são uma série de grupos, uma série de povos dentro de uma mesma terra indígena. Algumas terras indígenas estão regularizadas, a maior parte não está regularizada, apesar de já ter sido reconhecida pela FUNAI. Então, essa terra aqui, ó, verde, é uma terra reconhecida como ocupação Pataxó, mas não está regulamentada. E eu quero que vocês prestem atenção nessa morte aqui de começo de 2023, que é Carlone Pataxó. É dentro de Barra Velha, é dentro de uma terra indígena regularizada. A pessoa foi morta. E mais uma notícia aqui para ilustrar para vocês. Após normativa da FUNAI, fazendeiros certificam 58 propriedades sobre terras indígenas da Bahia. Isso aqui é 2020, governo Bolsonaro. 58 propriedades sobre as terras indígenas da Bahia. Os caras estavam entrando nessa terra aqui e foda-se. E foda-se, os fazendeiros estavam entrando porque agora o capitão ganhou a presidência. Vamos invadir terra indígena e foda-se, não vai marcar. O que os Pataxó estão fazendo? E tem feito, e é o que tem resultado em tantos ataques e tantas mortes. Eles estão se autodemarcando. Eles estão falando, essa terra é nossa, foi reconhecida pela FUNAI, o governo não regulariza, então a gente vai entrar e foda-se. Então eles estão entrando nas fazendas e se assentando. E eles estão pagando um preço altíssimo por fazer isso. Altíssimo. Ah, eu não mostrei na tela pra vocês, né? Ah, não, tava aqui. Vocês viram. É isso que tá acontecendo nessa terra indígena. Entenderam? Então, a terra indígena Pataxó é uma das maiores disputas por demarcação de terra indígena do país. E o que os ruralistas e fazendeiros usam como argumento? O marco temporal. Meio com a mesma conspiração de antes ninguém aqui se dizia Pataxó, essa terra aqui não estava ocupada antes, blá, 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 blá. É aquela coisa do eu sei o que é um indígena de verdade, essas pessoas não são indígenas de verdade, são indígenas fake. E isso tudo são pessoas entrando nessas fazendas buscando a sua subsistência, gente. Porque quando esses indígenas são empurrados das suas terras, eles perdem a sua fonte de subsistência. Não é uma coisa trivial. É a luta do lucro contra a sobrevivência. E eu tenho certeza, infelizmente, que não vai ser a última vez que eu vou reportar um episódio de assassinato de um Pataxó ou uma Pataxó aqui. Isso aqui é uma situação calamitosa. E, novamente, eu faço o apelo. Por favor, não ignorem isso. Não ignorem isso. De verdade.
Eu vou no vídeo do YouTube disponibilizar várias fontes para vocês estudarem mais sobre os Pataxó, entenderem mais a ocupação da Terra e quem são esses povos, porque são vários povos. Que língua eles falam, do que eles vivem, quais são as suas tradições, o que eles estão reivindicando. Eu não tive tempo de apurar isso tudo aqui, mas eu quero pelo menos deixar as fontes. E da próxima vez que isso aqui aparecer, eu vou fazer questão de trazer um pouco disso também. Pra não ficar só no reportagem de calamidades. Que eu acho que isso também não contribui com a causa. Certo? É isso, gente. Essa foi a live de hoje. Aos trancos e barrancos, né? Conseguimos concluir a live. Eu queria dar um recado só, que é importante aqui. Vocês estão falando dos indígenas pegarem armas um dia? No Canadá é assim. Os povos originários do Canadá fazem luta armada lá. Bom, ficou algumas coisas pra fora, né? Principalmente porque a Duda ficou extremamente doente. Então ela não conseguiu escrever tanto. Ficou de fora o aniversário da tragédia de Brumadinho. Ficou de fora a delação acerca do assassinato da Marielle. Então podem ter certeza de que a gente vai falar disso assim que a gente conseguir depurar tudo, tá? O que eu queria falar pra vocês? Vocês sabem que eu e a Laura Sabino vamos fazer um programa no ICL assim que possível, né? Nós estamos construindo esse programa, que vai ser o primeiro programa com estrutura que a gente vai fazer. O que deixa eu e a Laura muito felizes, porque a gente trabalha da maneira que dá, né? Da maneira artesanal, aos pouquinhos, comprando equipamento e tal, falando com vocês. Tudo que a gente conseguiu foi por conta do apoio do público. E agora, pela primeira vez, a gente tá tendo uma estrutura. Junto com isso, a gente também tá participando de um programa de parcerias com o ICL. Então, caso vocês não saibam, o ICL é uma plataforma de não só jornalismo, mas também de cursos. E esses cursos são o que sustenta o Instituto. O Instituto se sustenta pelos cursos basicamente porque eles não aceitam publicidade. Se vocês assistirem vídeos do ICL no YouTube, não tem propaganda antes. Então agora a gente está nesse programa de parceria que eu tenho um link com o meu nome, e se vocês comprarem a plataforma de cursos, que eu genuinamente recomendo, tá? Eu recomendo 2 cursos em particular. O curso sobre a história do MST e o curso sobre a história do Malcolm X, tá? E virão mais cursos no futuro. Eu espero um dia ter a oportunidade de fazer um curso dentro do ICL, tá? Não vou dar mais detalhes, mas eu já até tenho um tema em mente, principalmente por conta de uma efeméride aí que tem esse ano. E eu queria divulgar aqui, vai estar divulgado daqui pra frente em todos os meus vídeos do YouTube, esse link do ICL, que caso vocês comprem pelo link eu ganho uma porcentagem. Então vocês já contribuem com a manutenção da Soberana e do meu canal, comprando nesse link. Deixa eu pegar o link aqui pra vocês. E novamente, a plataforma do ICL de cursos é uma plataforma que eu genuinamente recomendo. Eu nunca faria, é a primeira vez que eu faço qualquer tipo de parceria que envolve dinheiro aqui, e eu nunca na minha vida divulgaria algo que eu não acredito. De verdade. Cadê o link? Então, aqui no chat é o meu link. Vai estar esse link no vídeo do YouTube. E se vocês fizerem a compra a partir desse link, eu ganho uma porcentagem, beleza? E espero, novamente, um dia poder participar da plataforma de cursos do ICL, porque, novamente, eles fornecem uma estrutura que eu nunca nem sonhei em ter. E eu adoraria ter essa plataforma para conseguir me comunicar com mais gente, principalmente gente que eu não atinjo normalmente, né? Então fica aí o convite. E não se esqueçam, né? A nossa loja tem esses quadros belíssimos que estão aqui. Teremos novos quadros. Teremos quadros em A3. Pessoas perguntaram, eu queria um quadro maior e tal. Vamos ter quadro em A3. Já confirmamos isso ontem. E nós temos aqui, a Rei Chiquita não está inclusa, mas o boné sim. O boné gay. Sejam gays. É uma ordem. E é isso, gente. Nos vemos no sábado, quando a gente fica aqui papeando. Hoje não vai ter vídeo no YouTube porque meu editor está sem internet também. Não sei o que está acontecendo. Mas ele acabou de me mandar uma mensagem falando eu ia postar hoje, mas eu tô sem internet. Eu também tava sem internet. Um monte de gente tá sem internet. Ninguém tá com internet. Eu acho que isso aí é o Pegasus, o First Mile, né? Tudo a BIM. Mas obrigado por 800 pessoas mesmo caindo 50 trilhões de vezes. Mas eu precisava gravar hoje de qualquer jeito, né? E é isso, vamos pro jogabilidade. Eles estão jogando Tekken 8, hein? Será que eu consigo jogar com eles um dia? X1, jogabilidade Ian Neves, né? Qualquer dia, qualquer hora. Abraço e até sábado, gente. Um beijo no coração de vocês.